Você já está acompanhando na programação da sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito interessante para os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Hoje vamos falar sobre oncologia infantil. E a nossa convidada é a doutora Ana Paula Vines Schoffer. Doutora Ana Paula, muito obrigado por atender o nosso convite. Câncer infantil, claro que preocupa. Mas hoje, de cada 10 crianças, quantas têm ou poderiam ter a doença? Então, na verdade, a incidência ela depende muito da faixa de idade daquela criança em relação ao tipo de doença, né? Então, vamos falar de incidência de doenças. As leucemias são as que mais incidem naquelas crianças, né? Leucemias, tumor de sistema nervoso central e linfomas. Dependendo da faixa de idade, predomina uma ou outra criança, uma outra patologia em relação àquela faixa de idade. A alimentação pode ser um fator gerador desse tipo de problema nos dias de hoje ou não? Também, na verdade, as causas de câncer infantil, elas são multifatoriais. Tem um componente genético de propensão daquela criança a ter determinado tipo de câncer e alguns fatores ambientais que podem influenciar no aparecimento de determinado tipo de câncer. E aí a alimentação entra, eu acho que com o fator de deixar a criança mais nutrida e mais forte à resposta das doenças e das infecções virais que podem provocar alguns tipos de câncer. Bom, a gente sabe que o câncer não é hereditário, não. Mas o pai pode não ter e a criança ter, ou até vice-versa. A senhora falou em exames preventivos. A partir de que idade pai e mãe devem tomar cuidado com as crianças e pensar em alguma coisa preventiva? Na verdade, o câncer infantil ele não tem sinais e sintomas específicos dele, né? Então, eu acho que o importante, a mensagem maior é: toda criança deve frequentar seu pediatra de rotina. No primeiro ano de vida, pelo menos uma vez por mês, e nos anos seguintes, pelo menos uma vez por ano. Por quê? O médico pediatra vai aprender a conhecer aquela criança, aquele desenvolvimento e aquele crescimento daquela criança. E com isso ele vai identificar mais facilmente alguns sinais muito sutis de que algo está errado com aquela criança. Por exemplo, perda de peso superior a 10%, uma febre de origem indeterminada ou de origem inexplicada, manchas roxas que apareçam no corpo sem uma causa aparente, palidez cutânea súbita, ínguas, aquelas gângliozinhos que aparecem no corpo. Então, são sinais e sintomas que são sugestivos de várias doenças, e doenças muito benignas, mas podem também ser sinais e sintomas de câncer. Daí é que vem aquela orientação: vá ao seu pediatra. Um médico pediatra é a melhor pessoa para identificar precocemente esses sinais e sintomas. Bom, o pediatra começou a tratar já desde o primeiro dia, e a senhora falou que no primeiro ano, no mínimo, uma vez por mês. No mínimo, isso é sagrado. É sagrado. E de cada 10 pessoas, quantas fazem isso? Então, isso vai muito da mãe e do pai em relação àquela criança. Desculpa eu lhe contrariar um pouco, vai mais da mãe. Vai mais da mãe. O pai, sabe, o filho é teu, essa hora o filho é teu. Tá, mas de cada 10 mães, quantas se preocupam em levar o filho, no mínimo, uma vez por mês ao médico? Eu acho que menos que 50%. Na verdade, assim, a gente tem um serviço de atenção primária, né, que às vezes não atende talvez essa demanda de forma mais eficaz, mas o que eu vejo é que a criança está bem, está desenvolvendo bem, está tudo bonitinho, não reclamou de nada, não precisa ir no médico. E é justamente porque está bem que tem que ir no médico, pelo menos uma vez por ano, porque daí aquele médico consegue identificar sinais e sintomas que podem ser sugestivos de câncer. E assim, diagnóstico precoce é sinônimo de menor intensidade de tratamento e mais chances de cura. Nós temos hoje uma sobrevida global de 74%, comparada aos grandes centros nacionais e internacionais. O que difere? É que aqui o diagnóstico é mais tardio. Não é porque o médico pensa mais tarde, não, é porque a criança chega mais tarde à mão dos médicos e, consequentemente, é encaminhada mais tarde para o serviço especializado. Um mês pode fazer muita diferença? Muita, dias. O câncer infantil ele é um câncer de alta fração de proliferação. Ele cresce como a criança cresce.
Então, assim, a leucemia, por exemplo, é progressão geométrica. Então, se de um dia para o outro aquela leucometria, por exemplo, dos leucócitos no sangue pode aumentar muito, muito, muito. Então, faz diferença sim. Dias fazem diferença, mês faz diferença, qualquer momento faz diferença. Doutora Ana Paula, vamos acompanhar um trabalho feito pela nossa repórter Emily Sani a respeito de câncer infantil. Pinturas com lápis de cor se tornam verdadeiras obras de arte. Atividades que faz o tempo passar mais rápido. Sara, de apenas 10 anos, encontra junto à mãe alternativas para se distrair após as sessões de quimioterapia. A leucemia foi descoberta há 5 meses, através de alguns sintomas que preocuparam a mãe da menina. Ela reclamava muito de dor no corpo, só que antigamente saía muitas manchas roxas. Eu achava que ela tinha batido e a gente que nunca ouve falar, né, bem dizer, aí eu ficava assustada, perguntava para ela, ela não sabia me explicar de onde saía. O diagnóstico precoce é uma das medidas mais importantes no tratamento de um câncer. As chances de cura chegam a 75% dos casos. O Hospital Infantil Joana de Guzmão é referência no atendimento de oncologia pediátrica. Atende uma média de 100 novos casos ao ano. Para a presidente do Departamento Científico de Oncohematologia da Sociedade Catarinense e Brasileira de Pediatria, as consultas periódicas ao pediatra são fundamentais. É importante que cada criança tenha o seu pediatra e que faça o segmento de rotina com a criança, porque o pediatra é a pessoa que está mais capacitada para observar alguns sinais e sintomas que podem sugerir o câncer na criança. Por quê? Porque esses sinais e sintomas do câncer na criança, eles não são específicos e podem mimetizar outras doenças pediátricas mais frequentes. Entre os sinais e sintomas é o aparecimento de manchas roxas ou sangramento em áreas não sujeitas ao trauma, um aumento de volume ocular, a presença daquela mancha branca que a gente chama de leucocoria no olho, que é um sinal de um tumor intraocular, qualquer massa que apareça no abdômen ou na perna, dor óssea, a criança com palidez, sangramento, dor de cabeça associada a vômito que impeça a criança de brincar, um atraso no crescimento e desenvolvimento, por exemplo. O tratamento está sendo difícil, mas Sara conta com o apoio, o carinho e o amor incondicional de sua mãe. Juntas, uma dá força para a outra. Sara chega a se emocionar quando fala da mãe. A minha mãe é minha melhor amiga, minha mãe é tudo. Porque ela fica comigo, me dá apoio. Sempre quando eu vou pro hospital, ela fica comigo, me dá força. Ela faz eu sorrir, fica feliz. Eu gosto sempre bastante de ficar com ela, porque ela me dá bastante energia e bastante apoio na minha vida. E me deixa bem feliz. Quando você ficar curada, qual a primeira coisa que você vai fazer? Vou dar um abraço e um beijo nela e vou agradecer a Deus por Ele ter me curado. Lágrimas que traduzem amor, esperança, fé. A palavra mais importante para mim hoje é fé em Deus. É as mães que estão assim nessa mesma caso, câncer, assim, tem que ter muita fé em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Vou lutar até o fim. Eu sei que eu vou vencer, ela vai vencer. Sentimentos que Dona Maria Gertrudes multiplica há 38 anos. A presidente da Associação dos Voluntários de Saúde do Hospital Infantil mostra que a solidariedade e o coração estarão sempre abertos. Eu acho que a Avos tem importância não só em levar carinho para as crianças, alegria, mas também a parte financeira. Muitas vezes a falta de um remédio nós compramos, a falta de um transporte, vamos fazer às vezes um transplante de medula que nós aqui não fazemos, não temos necessidade de ter aqui um centro de transplante ainda, mas a gente manda para São Paulo, Curitiba ou Porto Alegre, e se não dá tempo de fazer pela secretaria, nós compramos passagem de avião
pagamos as despesas e lá vai a nossa criança, não vai deixar nunca de fazer o seu transplante. Isso é uma coisa muito importante. E por isso que a gente trabalha e trabalha com muita alegria, sempre com muito entusiasmo, para que nunca alguém bata na nossa porta e que a gente diga hoje não tem. Queremos sempre ter tudo o que a nossa criançada precisar. Fiquei só na vontade, mas tive vontade de chorar, porque vendo crianças é uma coisa. Ô Ana, qual é o câncer mais comum nas crianças? Como a gente já tinha conversado, difere um pouco de faixa de idade para faixa de idade, mas o mais comum disparado são as leucemias agudas, seguido pelos tumores do sistema nervoso central e pelos linfomas. Há quanto tempo você é médica, oncologista? Eu me formei em 1997, eu fiz 2 anos de residência em oncologia, depois 2 anos de residência 2 anos de pediatria e 2 anos de oncologia. Tá com 15, 16 anos aproximadamente. Formada, Qual foi a criança mais jovem que você diagnosticou com câncer? Bebês de dias, bebês de meses. Já teve diagnóstico, já tratou. Alguns se foram, alguns estão aí até hoje, viraram crianças. Algumas crianças foram diagnosticadas pequenininhas e hoje em dia já são adolescentes. Alguns já são adultos, já estão com filhos. E isso é o gostoso da oncologia pediátrica. O vínculo que a gente faz com aquela família, com aquela criança, a gente vê crescer. E é isso que a gente quer mostrar para a população em geral. O quanto importante é o diagnóstico precoce, é você saber o diagnóstico e não fugir daquele diagnóstico, porque as chances de cura são muito grandes. Então você tem chance daquela criança, mesmo bebê, mesmo pequenininho, ter um diagnóstico de câncer e conseguir chegar à vida adulta, a casar, ter filhos. E é isso o gostoso, a gente se sente mãe e pai de todos. Ana Paula, alguém já chegou para você e disse, lembra da criança e tal? Como é que é? Como é que você reagiu? Aí você deixou de ser médica e falou o teu coração. Na verdade, nós temos um ambulatório, né, que tem o dia dos crianças fora de terapia. E esse é o dia mais alegre de todos, porque nós recebemos as crianças que vêm com os filhos, as crianças que vêm com os noivos, as crianças que vêm com as namoradas, e são crianças pra gente ainda. Então eu me sinto gratificada, é o esforço de todo o sofrimento que nós passamos, porque não é só a família que sofre. O médico, o oncologista sofre muito, porque a gente cria amor, vínculo com aquela família e com aquela criança. Então é dolorido perder uma criança, mas é muito gratificante quando a gente consegue chegar no final e ver que deu tudo certo. Gratificante é conversar com a senhora, viu, doutora Obrigada. Ana Paula, pelo seu entusiasmo com relação Obrigada. a isso. Nós vamos a um intervalo e já voltamos. Espaço Cidadão, tratando hoje de câncer infantil. Estamos voltando pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Sempre é bom lembrar que este programa só passa na sua TVAL. Nosso tema de hoje, que abrange todo o estado de Santa Catarina, é o câncer infantil. Nós estamos conversando com a doutora Ana Paula. Ela é especializada nesta área e trabalha há bastante tempo no Hospital Infantil. Eu me emocionei, claro, principalmente pelo fato quando a senhora falou de que bebês... mas não é tão comum assim o problema aparecer em bebês, é isso, doutora Ana Paula? Não, nas leucemias a faixa de incidência maior é 3, 4 anos, né? E é o nosso câncer mais prevalente. Então, existem bebês que são diagnosticados com leucemia ou com alguns tumores do sistema nervoso central, existem, mas a maior parte das crianças gira na faixa de 3, 4, 5 anos de idade, alguns mais velhinhos, adolescentes, pré-adolescentes. A medicina está muito adiantada. Do tempo que quando eu comecei a trabalhar em jornalismo e tudo. Dá para diagnosticar uma criança com câncer ainda no útero?
Em algumas situações, sim, né? Alguns tumores abdominais, alguns tipos de malformações que podem vir desde intraútero, podem ser diagnosticados por exames de imagem, né? Mas o normal, a regra geral, é pós-nascimento. Pós-nascimento. Na hora de tratar e de enfrentar essa situação, na minha modesta avaliação, a mãe é que vale mais do que o pai. É a realidade? Na verdade, as mães são mais parceiras, elas acabam ficando mais presentes durante o tratamento todo. No nosso ambulatório existem os pais que vão às consultas e às quimioterapias, mas normalmente é a mãe que desiste de tudo para ficar em função daquela criança e o pai acaba ficando com a parte de guarda e manutenção da casa e trabalho, porque tem que botar dinheiro em casa, né? Então eles acabam se dividindo. Quem vai diariamente é mais a mãe. Quimioterapia e radioterapia, nós estamos em nível de Europa, em nível de mundo hoje aqui na capital? Sim. O Hospital Infantil? Sim, sim. Na verdade, as quimioterapias, não há novos quimioterápicos há muito tempo, né? Nós trabalhamos com quimioterápicos tradicionais. A quimioterapia de primeira linha, com intenção de cura, ela é basicamente a mesma aqui e internacionalmente. O que faz a diferença é o diagnóstico precoce, né? Que aqui a gente diagnostica crianças mais tardiamente. E nos Estados Unidos, na Europa, no modo geral, o diagnóstico é mais precoce. Bom, aparecendo a doença e a própria utilização do material da medula óssea, isso é comum acontecer aqui ou não existe tanta facilidade para isso ainda? Não, assim, a gente faz desde o diagnóstico por exemplo, de uma leucemia. Vamos falar de leucemia, que é o nosso... É o mais comum? Mais comum, né? O nosso câncer mais comum. O diagnóstico ele é feito através da avaliação da medula óssea da criança, que é onde vai estar a doença, basicamente. A gente faz quimioterapia, em alguns casos restritos, radioterapia, como parte do tratamento de primeira linha. Naquela criança que recidivou, que a doença voltou por algum motivo, ou que ela já tem desde o início fatores genéticos identificados de mau prognóstico e que aqui em Santa Catarina já são feitos, essa criança vai para um transplante. Então ela vai para uma busca de doador. Essa busca de doador... Tem que haver compatibilidade, Isso, né? Começa pela família, pelos irmãozinhos, que a taxa de incidência de um doador na família, nos irmãos, é de apenas 25%. Não tendo um doador familiar, ela é inscrita num banco, que é o REREME, né? O REREME é de receptores de medula óssea e o REDOME é de doadores de medula óssea. Esses cadastros eles andam em conjunto, eles são nacionais e vinculados a bancos internacionais. E aí começa a busca, e aí vai a sorte. Às vezes a criança consegue um doador rapidamente. Até da própria cidade, até um parente e tal? Às vezes a gente tem histórias muito bonitas. Eu tenho uma história de uma paciente que o pai foi o doador, né? Não é o comum, não é a regra, e o pai foi o doador e ela está hoje em dia adulta, cursando faculdade, inclusive de jornalismo. Então, assim, a gente tem histórias muito bonitas, mas o normal é o irmão, né? O esperado é o irmão doador. E tem alguns casos em que você não precisa de um doador externo, você pode ser o seu próprio doador de medula óssea, né? Em alguns casos, em alguns tipos de cânceres, a medula estando limpa, você reserva aquela medula e aí faz uma quimioterapia e depois aquela medula é reinfundida naquele paciente como parte do tratamento. Essa tecnologia a gente não tem aqui, só que a gente tem uma parceria com hospitais, né? E isso tudo funciona de uma maneira muito harmônica. A gente nunca teve nenhuma criança nossa que não foi transplantada porque é de Santa Catarina, muito pelo contrário. Como é uma coisa nacional, isso não importa, isso pouco importa, né? E em matéria de transplante, Santa Catarina está muito bem, em nível geral, né? Graças a Deus. Transplante e você sólido. que está nos acompanhando agora, não seja só um doador de sangue. Pense também, na próxima reunião de família, em ser um doador de órgãos também. Isso é muito importante. Reunião de família hoje é uma coisa meio rara até, mas de qualquer maneira, na próxima reunião de família, pense em doação de órgãos. Doutora Ana Paula, vamos acompanhar mais um trabalho da Emily a respeito de câncer infantil. Durante 7 anos, Juan enfrentou uma dura batalha contra um câncer na bexiga. Os primeiros sintomas apareceram quando o menino tinha pouco mais de 1 ano de idade. Ele não fazia xixi, cocô, inchava a barriga.
a barriguinha e febre, né? Direto, fico com febre também. O tratamento foi realizado no Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é referência no atendimento a crianças e adolescentes portadores de câncer. Juan contou com sessões de quimioterapia, radioterapia e 2 cirurgias. Hoje, aos 17 anos, está completamente curado. Agora a luta é estudar para passar no curso de enfermagem. A opção veio por essa profissão fazer parte da sua história. Surgiu a partir do momento que vem lembrando das coisas do hospital, assim, e também a possibilidade de ajudar as outras pessoas também, como me ajudaram quando eu estava internado, tudo. Já pensei em ser médico, mas eu acho que enfermeiro está mais, eu acho que junto com o paciente a todo momento, então é esse minha vontade agora. O câncer deixou marcas, mas não impediu que Juan deixasse a alegria de lado. Cerca de 3 vezes ao ano, o estudante muda o visual. O rosto ganha cores, traços, vida. As roupas são coloridas e o nariz vermelho transforma Juan no palhaço Jujuba. Levar um pouquinho de alegria, mostrando que aquela doença vai passar logo. Então é legal, porque quando eu estava internado levaram isso, então agora também quero levar para as crianças, retribuir. Mais importante, né? Quando a gente recebe, poder retribuir também. A avó materna, que tem a guarda do menino, sempre esteve presente em todos os momentos. Hoje ela revela que conseguiu suportar todo o sofrimento do neto com a ajuda dos voluntários da AVOS, Associação dos Voluntários de Saúde do Hospital Infantil. Se não fosse elas foram a segunda família da gente também, porque estavam sempre, todos os dias, procurando ajudar a gente, desde o financeiro até o apoio, tudo, estava sempre junto. E como continuo estando ainda, sabe? Mesmo que ele não seja mais o paciente do hospital infantil, mas elas estão sempre juntas ainda, elas não abandonaram a gente. Uma família para o resto da vida. O resto da vida. O Juan, eu acho, ele faz parte da minha família. Ele já é meu, como se fosse também um filho da gente, né? Como todas as crianças aqui no hospital. A gente os considera nossos filhos e nós queremos o melhor para eles. E isso que nós queremos para o Juan. Meu Deus, eu me emociono quando falo nele, porque a gente começou com 1 ano e pouco com esse menino. Hoje, vendo o Juan com 17 anos, fazendo vestibular, tentando uma vaga para ser um enfermeiro, que é o sonho dele, eu acho isso uma coisa maravilhosa. Não há presente nesse mundo maior recompensa do que tudo isso que a gente está vendo, não só no Juan, como em tantas outras crianças que já passaram por aqui. Juan transforma todo o amor, carinho e apoio em música. Assim como os olhos, o menino vai longe. Caminha para um futuro brilhante, onde as marcas deixadas na areia viram sinal de passos de um vencedor. Campeão, vencedor, Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé. O Juan é um exemplo. E eu senti a emoção da senhora lá também, né? É muito gostoso vê-los. É muito gostoso vê-los crescer, vê-los seguir uma vida saudável. E é muito gostoso quando eles voltam, como o Juan, ele é parceiro para ajudar, desde diagnóstico precoce, desde disseminação de conhecimento, para aquela mãe lá do comecinho, que está começando a batalha dela, não perder a esperança. As coisas podem evoluir mal? Podem, tudo na vida pode dar errado. Mas a gente tem que pensar assim, tudo na vida pode dar certo, e é para isso que a gente vai caminhar. Quimioterapia e radioterapia, isso já pode ser utilizado em criança recém-nascida, inclusive? Em pequenininho, sim. Cada vez mais a gente deixa
a radioterapia para circunstâncias especiais, mas ela pode ser usada assim como uma arma terapêutica. E alguns tipos de tumores sólidos ela é usada como arma eficaz mesmo, mas hoje em dia a maioria das crianças é tratada com quimioterapia de primeira linha. Doutora Ana Paula, a quimioterapia, ela muda o comportamento do paciente 24 horas após ou 48 horas após, tá? Na criança também tem esse espaço de tempo? Tem, dependendo do tipo de câncer e do tipo de quimioterapia que você vai fazer, ela pode ser mais ou menos agressiva. O corticoide que a gente usa nas leucemias, ele transforma desde o humor da criança, a criança fica extremamente mal-humorada, até a fome, a criança fica com muita fome no início do tratamento, até a náusea, né, que ocorre na maioria dos nossos quimioterápicos. Então, a quimioterapia, sim, transforma a vida deles, acho que desde o início até alterações físicas, como a perda de cabelo, a palidez, a alteração de gosto por alimentos, né, eles acabam tendo preferência por determinados tipos de alimentos. Muda, sim, a vida deles de uma maneira muito grande num pequeno espaço de tempo. Bom, fazendo a primeira quimioterapia, principalmente em criança recém-nascida, já tem que fazer a utilização daquele catéter pela dificuldade de pegar uma na verdade, veia? nós temos um esquema de tratamento muito eficaz nessa parte. Nós temos o catéter, nós usamos o catéter totalmente implantável para a maioria das nossas crianças, mas em situações especiais a criança chega em estado muito grave, então não dá tempo de você colocar o catéter. Nós temos um dispositivo de inserção periférica que se chama PIC, inserido pelas nossas enfermeiras da oncologia do Hospital Infantil e tem algumas capacitadas para isso já. Então, uma mãozinha especial, né? Isso, elas são capacitadas tecnicamente, então o PIC é a nossa primeira escolha para quimioterapia. Tem acesso venoso periférico e aí quando a criança está mais estável, está tudo direitinho, a gente acaba optando pelo catéter totalmente implantável, porque libera as mãozinhas para brincar, para comer, para fazer as outras atividades do dia a dia. Doutora Ana Paula, eu tenho 1 minuto. O que é que mais lhe emocionou na sua vida de médica oncologista? Não precisa citar nomes, mas uma história. Eu me emociono diariamente com eles, porque eles me ensinam diariamente, que eu acho que esse é o importante, que a gente não pode reclamar da vida. A gente tem uma vida saudável. Sempre tem um caso pior. Sempre tem alguma coisa pior. Então, assim, eles nos ensinam que, apesar do diagnóstico, apesar da dor, apesar do sofrimento, o sorriso sempre existe. A esperança sempre existe. E a gente, às vezes, reclama porque o dia hoje está chovendo, hoje tem sol, hoje está calor, hoje está frio. E eles não reclamam de nada disso. Eles vão em frente. É isso que eu acho mais importante das minhas crianças, que elas me ensinam diariamente. Todas elas me ensinam. Doutora Ana Paula, muito obrigado pela aula. Imagina. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu entrevistei a doutora Ana Paula Wiener-Schoffer. Ela é oncologista pediátrica do Hospital Infantil Joana de Guzmão, aqui na capital. E eu queria ratificar um apelo que eu fiz na metade do programa. Na próxima reunião de família, procure pensar em doação de órgãos também. Isso é muito importante. E Santa Catarina, com a graça de Deus, ocupa uma posição de destaque em matéria de transplantes. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com outro tema do seu interesse. Até lá!